Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque e eu estou transmitindo aqui de Ponta Grossa, do estado do Paraná. Eu trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Essa casinha linda e simpática que está aí no vídeo. Trabalho aí há mais de 30 anos. O objetivo de eu estar fazendo esse vídeo é transmitir os ensinamentos da doutrina dos espíritos, né? É, eu desejo despertar o seu interesse, sua atenção, sua curiosidade para a doutrina, para que você mesmo vá às nossas obras e aprenda tudo que a doutrina nos traz. Nós estamos fazendo um estudo do Livro dos Espíritos e já estamos aqui na segunda parte, no Mundo dos Espíritos, capítulo 6, Percepções, Sensações, Sofrimentos dos Espíritos, parte 3. Este é o vídeo de número 29. Mas como eu tenho feito em todos os outros vídeos, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, eu quero contar uma história, a história do Geraldo. Geraldo, eu tirei o Suicida. Geraldo, o Suicida. Eu tirei essa história do livro Se Eu Pudesse Voltar no Tempo, ditado pelo espírito Antônio Carlos para a médium Vera Lúcia Marinzec. Eu indico este livro porque ele é composto de várias histórias, espíritos diferentes, relatos diferentes, cenários diferentes, dificuldades diferentes. E a gente aprende muito com cada história, cada relato de cada irmão nosso. Geraldo era o caçula de uma família grande, de uma família numerosa. Criança difícil desde que nasceu. Foi crescendo e foi mostrando a sua personalidade. Revoltado, rebelde desde pequenininho. Geraldo não gostava de ninguém, brigava com todo mundo e, consequentemente, ninguém gostava dele, né? Foi crescendo, não gostava de estudar, tudo tinha que ser na briga. Ficou maior e não queria trabalhar, era o caçula da casa, ele não queria trabalhar também. E o problema é que onde ele ia, ele brigava com todos, brigava com todo mundo e fazia as pessoas brigarem também em decorrência das intrigas, das fofocas que fazia aonde quer que estivesse. Era ciumento, muito ciumento. Tinha ciúme de um irmão porque era mais alto, o outro porque ele achava que era mais bonito, o outro porque tinha casado com uma moça rica e isso incomodava. Tinha ciúme de uma das irmãs porque o pai tinha uma preferência por ela. Então, realmente, ele era bastante infeliz, embora não tivesse consciência dessa infelicidade. Exteriorizava tudo isso através de um comportamento horrível, tanto antissocial, fazendo com que ninguém gostasse dele, né? Mas a vida continuava e a mãe, né, sempre tentando acertar as coisas, vinha, conversava com ele, tentava aconselhar, ensinar como ele deveria agir, mas a resposta dele era sempre com muita agressividade, o que muitas vezes despertou a irritação dos irmãos que queriam pegá-lo, mas a mãe não deixava. Passou a fumar cedo, cedo ele passou a fumar. Como fazia muita encrenca, foi expulso da escola e logo em seguida, junto com alguns amigos, começou a fumar, né? Começou a beber também, mas ele não gostava muito da bebida por causa das ressacas, né? E esses amigos que ele tinha, na realidade, eram iguais a ele, né? Lei das sintonias, semelhante atrai semelhante. E todos eles também eram extremamente revoltados, revoltados contra nada, né? Eram rebeldes, brigavam muito entre eles.
mas não se separavam, porque também não tinham mais ninguém, ou eram eles ou não tinha mais ninguém. Então eles se aguentavam, embora estivessem sempre brigando muito entre eles. Não demorou muito para que Geraldo iniciasse com as drogas, né? Mas a motivação das drogas foi para incomodar a família. Ele queria ouvir assim dos irmãos da família: agora o Geraldo tá drogado, né? E só que os irmãos nessa época, eles já estavam todos grandes, casados, com família, cada um tocando a sua vida. Mas ele tinha esse desejo de que a família viesse a sofrer. Na realidade é um espírito bem perturbado, né? Um espírito muito, muito, muito perturbado. Esse é um daqueles casos que o espírito nasce em uma família de gente boa para que tenha exemplos de como viver, né? E realmente, quando vem assim, é aquilo que a gente diz, né? É a ovelha negra da família, né? É aquele espírito que não bate com o padrão dos demais da família, né? Geraldo, ele era assim. O tempo foi passando, a mãe de Geraldo ficou doente, ela teve câncer e o tratamento foi muito caro. O pai chamou Geraldo e disse que ele deveria começar a trabalhar porque não teria mais a mesada por causa das grandes despesas com o tratamento da mãe. Nossa, Geraldo ficou mais brabo ainda, mais irritado ainda, mas não teve coragem de brigar com o pai, né? E, na realidade, ele arranjou o que fazer, né? Arranjou um jeito de ganhar dinheiro. Começou a vender drogas, aí a coisa ficou pior ainda, né? A mãe dele acabou que desencarnou e no dia do velório, Geraldo, que não havia ido no hospital nenhuma vez, ele não queria ver a mãe doente, aquilo estava machucando ele, né? Ele também não sabia exteriorizar direito as coisas que sentia. Então, no dia do velório, ele aproximou-se do caixão, sentiu uma dor terrível pela perda, sentiu muito remorso das coisas que ele havia feito para a mãe dele. Começou a chorar copiosamente ao lado do caixão, até que uma das irmãs veio e quis abraçá-lo. E a resposta dele foi terrível, empurrou a irmã, que quase a derrubou, né? Dizendo que não queria ajuda de ninguém. Isso provocou uma encrenca danada, porque daí o marido da irmã aproximou-se dele e pegou pelo braço e tocou-o do velório, dizendo que se saísse de lá ou se não se comportasse, ele ia apanhar muito lá. Os demais irmãos acudiram também e pediram para que Geraldo fosse embora, e ele acabou que foi para casa. 2 anos depois do desencarne da mãe, o pai também desencarnou e Geraldo ficou morando na casa, né? Ficou morando na casa dos pais. Os irmãos se reuniram e vieram conversar com ele. Disseram que ele poderia morar na casa, né? E que os demais bens de pai e de mãe seriam todos vendidos e divididos entre todos os irmãos. Geraldo disse que não queria nada de ninguém, acabou que tocou todo mundo de casa e brigou com todo mundo ali mesmo, né? E era sempre assim quando alguém tentava ajudá-lo. Os irmãos disseram também que ele não teria nenhum tipo de renda, que ele teria que arranjar trabalho, né? Geraldo continuou traficando, mas daí bem menos, ele estava com medo da polícia e passou então a vender as coisas de casa, porque trabalhar mesmo ele não queria. Foi vendendo geladeira, foi vendendo fogão, foi vendendo tudo que tinha na casa e continuou no mundo das drogas, do fumo, das bebidas e das farras, que ele gostava muito. Até que uma noite ele acabou sentindo-se mal e desmaiou no motel onde ele estava. Acordou no hospital e lá ele descobriu que estava com pneumonia e com AIDS. Então, foi um diagnóstico muito difícil, né? Os irmãos se penalizaram com a situação dele, se juntaram e ajeitaram a casa para ele de novo, comprando todas as coisas que ele havia vendido para que ele pudesse ter uma casa digna para morar, né?
Geraldo voltou para casa, olhou para todos eles, não agradeceu nada para ninguém, pediu para ir embora e que não precisavam voltar mais lá, que ele cuidava da vida dele. O que fazer, né? Os irmãos viraram as costas e foram embora, não tinham o que fazer. Geraldo, então, já consciente da doença que tinha, sabia que iria ter um futuro horrível, né? Na época dessa história não havia tratamento para a AIDS. Ele decidiu que iria morrer para não ter que passar por todo aquele sofrimento, né? Aquelas dores todas, né? Mas ele queria fazer com que todos sofressem, um espírito perturbado. Queria que todos sentissem remorso por terem brigado com ele, né? Quando na realidade era ele que brigava com todo mundo. Os irmãos até tentavam fazer alguma coisa, mas não conseguia. Gerardo, então, vendeu as coisas que tinha em casa para comprar a droga. Comprou uma droga de boa qualidade, segundo o padrão deles, né? Comprou 3 vezes a dose usual e, durante uma madrugada, foi até a praça da cidade e injetou-se toda aquela droga. Daí a pouco começou a sentir dores terríveis, né? E achou que agora ele iria morrer. Sentiu muitas dores e acabou caindo no chão e aquela dor terrível, né? Na realidade, ele infartou ali, né? Excesso de cocaína causa infarto do miocárdio. Ele infartou e ele sentia tantas dores que chegava a ponto de não conseguir mais raciocinar, não conseguia pensar no que podia fazer. E a dor era tão grande que, de repente, a única coisa que ele conseguiu pensar foi que, caramba, será que eu não vou morrer? Vou ficar sentindo essas dores e não vai acabar isso nunca, né? E ficou ali caído, e ele se sentia largado no chão, mas as coisas mudavam. Tinha hora que ele se sentia na mais completa escuridão, dali a pouco ele se sentia na penumbra, né? E esse pensamento o tempo todo, de por que ele não morria de vez e ficava sentindo aquelas dores todas. Até que de repente ele percebeu que alguns estavam se aproximando dele, e ele escutou um deles falando: então, Gerardo, gostou de morrer? Ouvindo isto, ele começou a pensar, e como ele não era burro, né, ele rapidamente compreendeu que aquilo era a morte, né? E ele via aqueles vultos, mas ele não conseguia enxergar direito, ele via vultos, né? Mas depois que esse pessoal se aproximou, eles começaram a gozar da cara dele, a zombar, a xingá-lo, né? E daí a pouco começaram a bater. E bateram muito nele. Bateram para valer. E as dores que ele sentia, tanto as dores no peito em decorrência da droga, como as dores das surras que ele levava, né? Aquilo estava judiando muito dele. O tempo passava, ele já não sabia quanto tempo já tinha se passado. Ele sentia fome, sentia sede, sentia frio e estava sentindo muito medo, porque ele era ameaçado e surrado o tempo todo. E daí ele chegou à conclusão, como os suicidas chegam, né, que a situação atual dele estava muito, muito pior do que a situação de encarnado. Tá? Ele perdeu o senso do tempo, não sabe quanto tempo, não sabe quanto passou, até que percebeu outros vultos se aproximando dele e sentiu que o pegaram pelo braço e arrastaram ele dali. E levaram ele para um outro lugar. Esse outro lugar ele conseguiu perceber. Era um lugar mais quentinho, era um lugar, não era mais escuro, era um lugar claro, né? E ele conseguiu perceber o local onde ele estava e reconheceu o local onde ele estava. Ele já tinha estado ali, tinha sido levado por um amigo de infância algumas vezes. Eles chamavam de o Centro de Macumba. Era um centro de terreiro que tinha no bairro onde ele morava, né? E daí ele escutou a conversa que estava tendo ali junto a ele, né? A conversa dizendo que ele estava um farrapo e um falando para o outro que era para ele trazer o que estavam pedindo, que daí eles iriam ajudar, né? E ele até reconheceu a voz do médium falando com um homem que estava pedindo as coisas ali, e ele reconheceu aquele homem, era um homem já maduro,
E ele reconheceu naquele homem aquele amigo que o trazia lá na infância para o centro, né? Ele reconheceu e ficou pensando, por que será que o amigo estava pedindo para ajudarem, né? E daí nessa conversa entre o amigo e o médium, o amigo disse que havia sonhado com Geraldo, havia sonhado que Geraldo estava sofrendo muito, num local muito difícil, muito ruim, né? Então ele estava ali pedindo ajuda, né? E Geraldo então implorou por ajuda, e os espíritos que estavam por ali escutando a conversa também, aqueles que foram buscá-lo lá no umbral, né? Começaram a falar para ele que era bom que ele fosse humilde mesmo, porque ele tinha sido muito ruim, né? Humildade fazia bem, e eles gostavam de ajudar mais aqueles que eram humildes, né? Então, Geraldo ficou bem quietinho ali, implorando para que o amigo não parasse de ajudá-lo e os outros também. Então, nessa consulta que ele fez ali no centro da Macumba, ele ganhou uma garrafinha com líquido que disseram ser um remédio, que era para ele tomar um gole todos os dias, e que a cada 7 dias iriam buscá-lo lá no lugar onde ele estava no umbral. E ele começou a fazer aquilo e percebeu que já no primeiro gole ele se sentiu melhor, já se sentiu sem dores, né? E daí com menos dores, se sentindo um pouco melhor, ele conseguiu raciocinar um pouco melhor. Aí ele compreendeu, né? Já que ele teve uma trégua no sofrimento, ele compreendeu a sua situação atual. Ele compreendeu que naquela noite em que ele havia injetado toda aquela carga de cocaína, ele tinha infartado, ele caiu no chão e ele morreu, né? E ele até conseguiu ver as cenas. Ele viu que ele foi encontrado na praça, caído, que foi levado para o necrotério, que como ele estava com documentos, a família foi avisada, que os irmãos vieram até ele, que atenderam do corpo dele, que atenderam do velório, que fizeram tudo bonitinho para ele, né? E daí, diante de tudo isso, ele começou a ter remorsos das coisas que ele havia feito, das dificuldades que ele colocou para a família toda, do sofrimento da mãe, do sofrimento do pai, né? E à medida que as dores iam passando, o remorso foi aumentando, né? Então, à medida que os problemas da matéria, das percepções da matéria que ele ainda tinha, foram desaparecendo, as percepções, as dores do espírito foram aparecendo e aumentando. E ele foi sentindo cada vez mais remorso por ele ter sido tão ruim, né? Rebelde, revoltado, briguento, fofoqueiro, né? Ele foi percebendo que ele realmente tinha sido tudo isso, né? E sentia muito, né? Sentia saudades do passado, né? Começou a lembrar da mãe, de como a mãe tentou ajudar, de como a mãe tentou aconselhar, e como ele brigava com a mãe. E de repente ele sentiu uma vontade muito grande de rever a mãe, de poder abraçá-la. Sentiu vontade de se desculpar com ela, né? Sozinho lá no umbral onde ele estava. Até que de repente sentiu uma mão no seu ombro e olhou, e era a sua mãe. A sua mãe que estava ali do lado. Olhou para ele e perguntou se ele realmente estava com remorso, se ele realmente estava com vontade de sair daquele lugar, de se melhorar. Ele jogou-se nos braços da mãe e pediu, implorou por ajuda, dizendo que se arrependia de tudo o que havia feito, de como ele havia se comportado, e que queria sair daquele local, que precisava de ajuda, né? E então ele foi retirado, a mãe tirou ele dali e levou para uma colônia de recuperação de suicidas, drogados e afins. O tratamento dele não foi fácil, foi muito difícil, muitas dores. Ele sentia a abstinência das drogas e ele sentia as dores do remorso, né? Das coisas que iria se lembrando, das imagens que iam aparecendo na sua frente, e aquilo
aquilo nem judiava, aquilo torturava, né? Muitos anos se passaram, né? Muitos anos se passaram e o Antônio Carlos então nos conta que ele continua na colônia, né? Nessa colônia onde ele foi aceito lá. Antônio Carlos nos conta que ele teve que aprender muitas coisas, que ele teve que aprender a ter disciplina. Ele teve que aprender a trabalhar, porque ele não gostava de trabalhar. Ele teve que aprender a trabalhar, porque senão ele não ia ficar lá. Ele teve que aprender a seguir regras e regulamentos, porque ele era rebelde, ele era revoltado, ele não queria seguir ninguém, tinha que ser as coisas como ele queria. Então ele era uma personalidade extremamente orgulhosa, egoísta, né? Mas ele tinha esse firme propósito de se melhorar, então ele aguentou firme, não só o tratamento, como também todas as coisas que exigiram dele nessa colônia. Atualmente ele está na colônia, segundo o relato do Antônio Carlos, está se preparando para uma nova encarnação, e realmente imbuído de uma vontade muito grande de não errar de novo, de não enveredar novamente pelo caminho das drogas que destrói nossas vidas, de não ser tão rebelde, de não ser tão revoltado e de conseguir realmente colocar em prática todas as coisas que ele aprendeu nessa colônia. Então é isto. É uma história bonita. Uma história verídica, uma verdade, né? E que eu acho muito interessante, gostosa. E, como todas as outras, nos traz esses questionamentos que eu coloquei aqui. Existem espíritos? Por que não os vemos se eles existem? Eles podem interferir nas nossas vidas? O que é e para que servem as reencarnações? Os espíritos têm sensações? Ouve sons? O espírito enxerga, ele vê? O que acontece depois da morte do corpo físico? Existe um número determinado de encarnações? Essas são algumas das perguntas que as pessoas nos trazem na Casa Espírita, né? Trazem para mim, trazem para os trabalhadores da Casa Espírita. E que também é uma das motivações de eu estar fazendo esses vídeos, né? Porque em cada história, em cada vídeo, vem as respostas, vem as explicações de perguntas assim, que para os espíritas são coisas naturais, para as demais pessoas não, né? Então, voltando ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós temos lá na pergunta 250. Sendo as percepções atributos do espírito, ele pode deixar de usá-las? Os espíritos elevados veem e ouvem o que querem, os elevados. Os inferiores veem e ouvem, mesmo contra a vontade, tudo aquilo que possa ser útil ao seu desenvolvimento. Então, todas as respostas que os espíritos davam para o Kardec era para uma condição ideal de espírito, uma condição de um espírito lúcido, né? Então ele pergunta se as percepções, se o espírito pode deixar de ver ou de ouvir. Por sua própria vontade, não, só os que são mais lúcidos, né? Eu já comentei aqui com vocês que tudo depende, no mundo espiritual, tudo depende do grau de evolução intelectual e do grau de evolução espiritual. Tudo depende disto, né? Então tudo é um aprendizado, como tudo no mundo que Deus criou. Tudo é um aprendizado, tudo é evolução, tudo está em movimento. Na pergunta 251, o Kardec questionou: os espíritos são sensíveis à música? E a resposta foi: você se refere à música dos homens? O que ela representa perante a música celeste, cuja harmonia nada na Terra pode dar uma ideia. A música para os espíritos tem encantos infinitos devido ao alto desenvolvimento de suas qualidades sensitivas. Bom, com essa resposta ele diz assim que sim, os espíritos são sensíveis à música, né? Mas a música dos espíritos é uma música que nós não temos nem ideia da beleza, né?
E eu acredito que seja isso mesmo no mundo, nos mundos ou nas dimensões mais avançadas a essa que nós estamos. Na próxima pergunta, na pergunta 253, os espíritos sentem as mesmas necessidades e os mesmos sofrimentos físicos que nós? Eles conhecem nossas necessidades e sofrimentos porque já passaram por elas, mas não as sentem materialmente. Então, quando um espírito se queixa de sede, de fome e de frio, o espírito está sentindo isso? Na mente está. São pensamentos da matéria. O espírito ainda está muito ligado à matéria. O espírito ainda não conseguiu desapegar das coisas da matéria. E no mundo espiritual, o que vale é o pensamento. Pensou, aconteceu. Né? Se ele acha que está com sede, porque faz muito tempo que ele não toma água, se ele acha que está com fome, porque faz tempo que ele não come, se ele está num ambiente sem agasalho e ele acha que está com frio, ele vai sentir isto, fome, frio, como é a descrição que os espíritos nos trazem. E um espírito mais avançado espiritualmente, moralmente, intelectualmente, não tem fome, não tem sede, não precisa dormir, não precisa descansar nem nada, porque o espírito não precisa disso. Quem precisa disso é a matéria, é o nosso corpo físico. Os espíritos sentem cansaço e necessidade de repouso? Pois então, não sentem o mesmo tipo de cansaço que os encarnados e não necessitam de repouso corporal porque não possuem órgãos que necessitem repouso. O tipo de repouso que podem sentir está na razão direta da sua inferioridade. É aquilo que nós comentamos. Espíritos mais avançados não sentem cansaço, eles não precisam dormir. Agora, na nossa dimensão física, na dimensão logo após a nossa espiritual, digamos assim, nós nos sentimos ainda cansados, nós sentimos fome, nós sentimos sede, porque ainda nós estamos muito ligados às coisas da matéria. E então nós precisamos disso tudo, tá bom? Na pergunta 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Essa é uma descrição que os espíritos nos trazem. No trabalho mediúnico eu vejo muito disso. Muito, muito, muito. Eles se queixam de frio, se queixam de fome. Eu sempre escuto isso. Mas o que mais traz dores, eles sentem dores, remorso, ódios, raiva. Eles dizem que parece que vão explodir, né? Porque como não tem corpo físico para servir de mata-borrão, de filtro, as sensações, as emoções, elas detonam. Elas vêm com toda a intensidade, né? E eles sentem toda essa carga de emoção. Pergunta 256. Por que alguns espíritos se queixam de frio ou de calor? Então tá aí. Lembranças que guardam do período em que estiveram encarnados. E elas podem ser tão ou mais dolorosas do que a própria realidade, tá certo? Eles ficam apegados a isso e se sentem assim, muito mal mesmo, tá? E chegamos ao final de mais um vídeo, tá? Foram 28 minutos. Estou cumprindo a minha promessa de não fazer vídeos muito longos, embora alguns saíram da minha promessa. Mas reforço o objetivo de que o vídeo é para despertar o seu interesse e a sua atenção. E eu espero ter alcançado o meu objetivo. Frisando sempre que essas aulas, esses vídeos, não têm a intenção de esgotar o assunto. Ficaram perguntas para trás que eu não coloquei aqui e algumas respostas eu não coloquei elas na íntegra porque eram muito longas, tá certo? Eu trago as partes que eu considero principais, tá certo? Porque o objetivo é despertar a sua atenção. Então, um grande abraço, muita paz, muito amor, muita alegria, muita harmonia no seu coração. Eu desejo que sejam felizes e por isso eu digo
Lutem, lutem para serem felizes. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.